Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, pessoal? Vamos então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 3 de abril do ano de 2021. A nossa leitura de hoje se encontra no livro de Números, capítulos 35 e 36, e no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 10. Vamos então começar pelo Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 35, no verso 1, e vamos que vamos. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades, que vocês darão aos levitas desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, do lado sul 900 metros, do lado oeste 900 metros e do lado norte 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades.
Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser de herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas, na proporção de herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Estas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade, a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. 25. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com um santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Essas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém, para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém. Finalizamos o capítulo 35 do livro de Números e vamos adiante então, capítulo 36, verso 1. Vamos que vamos. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio.
E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família do seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém, aleluia, Senhor. Finalizamos então aqui a leitura do Antigo Testamento de hoje, dia 3 de abril do ano de 2021. E vamos agora lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. E então, hoje, no livro de João, dando continuidade, estamos no capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Vamos que vamos. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, Senhor. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho só e um só pastor. Aleluia, glória a Deus. Mas, amado, Jesus está falando de nós nesse momento, né? Ele está falando não somente as ovelhas aqui de Jerusalém, de Israel, mas também outras ovelhas ouvirão minha voz ao redor do mundo, né? Em todo o planeta. E eu trarei essas ovelhas junto do rebanho. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Muito cuidado ao que você anda ouvindo. Amém? A ovelha, aquela que é ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela sabe o que de fato ela deve ouvir. Ela sabe de fato se aquela palavra é uma palavra de vida ou simplesmente é uma palavra de um mercenário, de alguém que quer simplesmente ganhar de você e não se preocupa com você, não ora por você, não gasta tempo com você, né? Aquela pessoa não está nem aí. Então toma cuidado com o que você ouve. Quantas pessoas ouvem tantas coisas hoje com a questão da internet
Tome cuidado. Não é proibido de ouvir nada, né? Mas cuidado com um alimento estranho. Às vezes até um bom alimento, mas às vezes você não está preparado para ouvir aquele tipo de coisa. E vai dar um certo problema para quem realmente cuida da sua vida, para quem ora por você, para quem tem te dado o alimento no momento adequado, conhece a sua vida, seu coração, porque a ovelha conhece o pastor e o pastor também conhece a ovelha. Lembrando sempre que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo e que ninguém é dono de ninguém, né? Mas nós temos aquele cuidado necessário com cada um, né? Que é necessário o cuidado de perto. Só quem está de perto, quem acompanha de perto é que conhece. Amém? Aleluia. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está deixando claro aqui que ninguém o matou, né? Ele espontaneamente se deixou ser levado, né? E morto na cruz. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha isso. Eu tenho autoridade para entregá-la e também tenho autoridade para reaver a minha vida. Porque quem mandou foi meu Pai. Eu recebi dele essa ordem. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Verso 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Olha isso, verso 74. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Aleluia, meu Deus. Santo, santo é o Senhor. Meus amados, aqui finalizamos a leitura do capítulo 10 e a leitura de hoje. E a mensagem final é a liberdade que você que está me ouvindo, a você que tem sido entregue a palavra, que você tem de escolher, né? E aqui nós estamos falando de religião. É complicado. Nós pregamos a palavra do Senhor algumas vezes a algumas pessoas e elas dizem o seguinte: tudo bem, eu ouço, né, são educados, ouço com educação, mas cada um tem a sua religião e tudo. Né, meu amado? Na verdade, assim, a verdadeira religião, conforme diz na palavra de Deus, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião segundo Cristo. Quando Paulo recebe a permissão de Pedro e da igreja de Atos 2, da primeira igreja, para iniciar a pregação aos gentios, a única coisa que Pedro deixa como alerta, como orientação a Paulo fala para Paulo, ele fala: Paulo, não se esqueça dos ensinamentos do mestre, não se esqueça da esmola dos pobres, da oferta aos pobres, né, do dinheiro levantado para alimentar aquelas pessoas que não tinham condições, né? Então, meu amado, religião
é uma questão, a ligação, né, do homem a Deus, é uma questão muito mais ligada a uma criação humana do que ao próprio Deus. O que existe em nós como ser humano é a necessidade de adorar, a necessidade de servir, né, algo que não é deste mundo, algo que é espiritual. Nós sabemos, é muito lógico dentro de nós, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para as coisas, sabemos que existe algo a mais, que existe um Deus. A questão é que muitos dizem, eu acredito na Bíblia. Mas aí quando você lê para a pessoa, Êxodo 20, são as palavras do próprio Deus, dizendo para a pessoa não adorar nenhum tipo de imagem, não se prostrar diante de nenhum tipo de imagem. Se você que está me ouvindo acredita de fato na Bíblia, não liga para o que eu estou falando, mas vai lá e lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meu amigo. Não deixe que pessoas te enganem, não acredite em homens. Homens são falhos, né? Acredite em Deus. Leia a palavra de Deus. Se você diz para mim que acredita na Bíblia, leia a sua Bíblia. Não seja ignorante a respeito da informação. O que a palavra fala? Meu povo, né, se perde, é destruído, ou morre perece por falta de conhecimento, por pura ignorância. Ignorância a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no nosso país, por exemplo, é livre a todos, basta lê-la. Você tem liberdade de ler, a Bíblia está nas suas mãos. Leia a Bíblia, meu amigo, meu irmão, minha irmã, seja quem for você, leia a palavra. Né? O que estamos fazendo aqui é nada mais nada menos do que ler a palavra. Leia a palavra por si só. Se você não quer ouvir a minha voz, porque eu estou somente lendo, leia a palavra. O Senhor abomina qualquer tipo de adoração a qualquer outro ser que não seja Ele. Somente Ele é digno de adoração. Será que é tão difícil de entender? Não feche seu coração. Abra seu coração para que você possa entender. Eu sei que por alguma questão de família ou de tradição é difícil para você, porque talvez você tenha sido criado sobre esse jugo. Esse jugo talvez foi imposto sobre as suas costas e você talvez olha para si e fala, como eu posso abrir mão disso? Eu aprendi isso desde pequeno, isso sempre esteve em mim, na minha família. Se eu dizer não para isso, eu vou desrespeitar meus pais, meus avós, meu amigo. Você não vai desrespeitar. Olha o que Jesus disse. Ele falou, não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra... Entendeu? Por quê? Porque Jesus quer guerra? Não, entenda. Justamente pela questão do Evangelho. Jesus veio para que os corações, os olhos das pessoas fossem abertos, para que elas saíssem da sua ignorância e conhecessem a verdade que é Ele. Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Só a vida em Cristo. Somente o Pai é digno de adoração. Não existe nenhum tipo de imagem de santo que é digno de adoração. Santo só o Senhor é. Bom só o Pai é. Até Jesus disse, ele falou, por que me chamas de bom? Até o Filho disse isso, bom é somente o Pai. Somente o Pai é digno de adoração. Entenda isso de uma vez por todas. Abra seu coração, abra sua mente. Talvez algo está falando no seu coração há tanto tempo, tentando fazer com que você abra os seus olhos, mas por causa de religião, por causa de igrejas humanas, ou por causa de um evangelicalismo tradicional, por causa de coisas que talvez você não gosta, que você olha e vê a mão humana ali, você deixa de acreditar no Deus, de seguir algo por causa de erros humanos. Eu não estou falando para você de coisa, sabe, de religião, de ser crente, eu estou falando de Jesus Cristo, do cristianismo, de ser filho de Deus, de acreditar em Deus, de obedecê-lo. Leia a Bíblia e seus olhos vão se abrir, o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos. Somente faça isso. Amém? Finalizamos aqui a nossa leitura de hoje e vamos orar ao Senhor. Amém, meu Deus, ó Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome e te agradecemos por mais um dia de leitura bíblica, por mais um dia de SemiaCast, lâmpada para os meus pés. Eu coloco na Tua presença, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que os abençoe, ó Pai. Que cresça no seu coração a sede e a vontade, ó Pai amado, de conhecer mais a Deus. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir a sua mente para que eles possam conhecer o verdadeiro entendimento, não que vem de mim, mas que vem do Senhor, que está descrito na Tua palavra, na Tua Santa Escritura. Se ele realmente acredita no Senhor, acredita na Bíblia, abra o seu coração para que ele possa, e a sua visão, para que ele possa entender, ó Pai, as palavras vindas do Senhor, que fala através de pessoas que creem em Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe, Pai, meu irmão, onde ele estiver, seja na cama do hospital, seja na sua casa,
que o Senhor possa atender as suas orações, ouvi-la em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a fé que ele necessita, coragem, ousadia, positividade de pensamento que ele precisa para sair dessa situação difícil. Obrigado pelo seu trabalho, pelo pão de cada dia. Eu peço que o Senhor que os abençoe nas suas necessidades, os livre de toda tentação. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse projeto maravilhoso, Pai. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém, 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 glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, nos acompanhando por mais um dia, nos acompanhar. Agradeço a você que tem compartilhado, que tem levado a palavra do Senhor, né? Juntos nós somos mais fortes, somos as ovelhas de Cristo, somos o corpo do Senhor, o ID é nosso, em nome de Jesus, abençoa outras pessoas. É um momento especial esse, onde eu gostaria de te pedir que você abençoe a vida das pessoas, jogue a rede, lança a palavra, né? Compartilha nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, compartilha, fala uma palavra muito legal, uma leitura bíblica, não tem a ver com questão de religião, é somente a palavra de Deus, né? Para que a pessoa não se assuste. Então, às vezes as pessoas barram ali quando é algo religioso. Ela fala, é a leitura bíblica, a palavra de Deus, né? Para que ela possa ler e que o Espírito Santo possa convencê-la. Porque nós não podemos convencer, mas o Senhor pode convencê-los. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Aqui eu me despeço. Tchau, tchau e até a próxima.